Muito bem, mais uma vez aqui estamos para o nosso estudo do Evangelho. Boa noite a todos, boa noite, Neusélia. Boa noite a todos, boa noite a Rita. Coisa boa, uma noite, né, de estudos. De chuva aqui, tá, gente? Então, se acontecer alguma instabilidade, né, faz parte do nossa leitura inicial do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 80, Opiniões. Indubitavelmente, muitas pessoas existem de parecer estimável, às quais podemos recorrer nos momentos oportunos, mas que ninguém despreze a opinião da própria consciência, porquanto a voz de Deus, comumente, nos esclarecerá nesse santuário divino. Rematada a loucura é o propósito de contar com a aprovação geral ao nosso esforço. O homem da verdade será compreendido apenas em tempo adequado, pelos espíritos que se fizerem verdadeiros. O prudente não receberá aplauso dos imprudentes. O mestre, em sua época, não reuniu as simpatias comuns. Se foi amado por criaturas sinceras e simples, sofreu impiedoso ataque dos convencionalistas. Para Maria de Magdala, era ele o Salvador. Para Caifás, todavia, era o revolucionário perigoso. O tempo foi a única força de esclarecimento geral. Se te encontras em serviço edificante, se tua consciência te aprova, que te importam as opiniões levianas ou insinceras, cumpre o teu dever e caminha. Examina o material dos ignorantes e caluniadores como proveitosa advertência e recorda-te de que não é possível conciliar o dever com a leviandade e nem a verdade com a mentira. Então, nesse momento, Senhor, levamos o nosso pensamento aos amigos espirituais do Centro Espírita Francisco de Assis, aos nossos mentores, aos coordenadores espirituais desse nosso trabalho, que a gente faz com muito amor, com muita alegria. Mais um ano, né, de estudos do Evangelho, que nós possamos continuar recebendo esse amparo da espiritualidade boa e amiga, que esse estudo tem sido muito, de grande benefício para nós. Que Jesus, nosso divino e amado Mestre, os amigos espirituais, possam nos envolver no seu abraço fraterno, hoje e a todos os dias. Graças a Deus. Então, nós estamos aí estudando, né, de forma, como diz o Aloysio, né, minuciosamente, pacientemente, o Evangelho de Mateus. Estamos já no capítulo 14, que vai falar dessa passagem que envolve a figura de Jesus e de Herodes Antipas, que era governador da tetrarquia da Galileia, porque na época ela foi dividida em 4 reinos, né, que ficaram sob o comando de 3 herdeiros do Herodes Magno. E o Herodes Antipas é um dos filhos dele, né? Fica mais conhecido porque os outros Herodes, porque foi ele que mandou executar João Batista e foi ele que fez aquele prévio julgamento de Jesus na crucificação. E Herodes, na realidade, era como se fosse um sobrenome, né? Todos eles chamavam Herodes alguma coisa. No caso, ele era Antipas. Isso a gente já falou nos estudos anteriores. E hoje a gente vai passar a ver a descrição que Mateus faz, né, desse episódio, que vai associar a figura de Herodes à execução de João Batista. E vamos, que ele, como o Aloysio diz, né, vamos trazer reflexões sofridas, né, que vai mexer muito com o nosso inconsciente coletivo, com o nosso passado, né, para que a gente possa realmente, como ele fala, assumir esse controle do presente, que é uma coisa que a gente tem muita dificuldade, né? A gente tem que dizer, você ter o controle do presente para ter uma direção positiva para o nosso futuro. Que a gente fala, né? A gente vive muito entre o passado e o futuro, e a gente tem que aprender com o passado e visualizar o futuro, mas enquanto você não vive o presente. E hoje em dia existe muito isso, né? A gente vê muito conselho, vê nas redes sociais muita coisa bonita e tal, mas a ação em si, a gente não vê uma ação. As pessoas não estão agindo de acordo com aquilo que elas aprendem ou acreditam ou professam ou até ensinam. Essa que é a nossa grande dificuldade. E aí o versículo que nós vamos estudar hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 3, que diz o seguinte: Pois Herodes prendera João, amarrando e encarcerando-o na prisão, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Quer dizer, aí explica de novo, né, que o Herodes tinha 10 irmãos, um deles era o Herodes Filipe, que não foi um daqueles que herdou o trono, né, a tetrarquia.
E o Antipas era casado, o Filipe também. Mas o Herodes Antipas abandona sua esposa, seus filhos, e toma a esposa de Filipe, seu irmão. E também tem a questão da sua enteada, que a gente já também falou, né? Que também era, além de enteada, era sobrinha, né, que era filha de seu irmão, com a Herodias, que também fica na sua companhia. E João Batista, que era chamado a voz que clama no deserto, não dava sossego. Nunca dava sossego pro Herodes, né? Porque ele ficava falando para todo mundo. Porque tem essa figura, né? Até em filmes aparece, né? O João Batista com aquele cabelo, com aquela coisa. Ele era um hipão, um hippie da época, né? Assim, um camarada que vivia no deserto e saía gritando. Então ele incomodava, né? Ficava falando, ó, se arrepende, olha aí, você roubou a mulher do seu irmão, olha aí o que você fez. Então ficava toda hora cutucando, né? Então ele falava assim, bom, se você é capaz de trair o seu irmão, você vai trair o povo também. Como é que alguém vai poder confiar em você, né? Então essas coisas que ele falava, né, começaram a incomodar tanto o Herodes quanto Herodias, né? Não pelo que ele falava, né, mas porque também batia na consciência dele, aquela coisa ficava martelando ele, né? Ele ficava ali, já imaginou? Uma pessoa todo dia passando na sua porta, Apontando o e dedo. apontando o dedo, toda hora você passar, ai, eu arrependo, ai, você tomou irmão, né? Não deixa você esquecer aquilo, né? Então, E nisso tudo é muito interessante a gente observar que mesmo como que é séria essa questão consciencial nossa, porque mesmo que o outro não fique direto apontando o dedo, só a presença dele incomoda, né? incomoda. Então, às vezes, a gente vive situações assim, na vida, né? E se a gente passar a fazer uma observação criteriosa, então a gente percebe assim que muitos desencontros, e às vezes foram desencontros assim, que você não teve a necessária cautela, ou que o outro não teve a necessária cautela. Mas quando é o outro, então aí a gente fica evidente, porque às vezes a pessoa muda na mesma calçada, aí ela muda até de posição, entra num lugar para Evita te não encontrar, né? encontrar, né? Ela não quer lembrar, Evita né? encontrar. E é uma atitude assim, por E exemplo, se você sabe, é o que ele fala, né? Se você errou, você sabe que você errou, e você está arrependido, eu acho que você teria que ter essa humildade de procurar a pessoa e falar, olha, eu errei, hoje eu não faria mais isso e tal, né? E se você não errou, você está tranquila. Se alguém está te acusando de algo que você tranquilo. não fez, tudo bem. Mas se você fez, qual que é a sua postura? Mas a gente não faz, a gente procura esconder, né? Evita, Não lembrar, evitar. esconde. E aí eu fiquei percebendo o quanto que a gente tem essa postura, né, de João Batista ainda. É o que ele fala, que muitas pessoas não querem se aprofundar no estudo da doutrina, tal, ou porque não tem interesse mesmo, porque não acha interessante, ou porque não quer ter esse desconforto, né? De descobrir, esse que quando você faz um autodescobrimento do que você está fazendo, e chega essa consciência de que algo tem que mudar, a mudança é uma coisa complicada, né? Porque às vezes depende de um monte de questões. A gente fala sempre essa questão da ecologia, por exemplo, como é difícil a gente praticar esses conceitos novos que você vai aprender. Porque o mundo não está fazendo isso ainda, e você vai ser assim aquele cara, você vai ser o João Batista, né? Aquele que todo mundo vai. Achar meio doido. Todo mundo vai achar que você é. Cara é doido, né? Quando você sai, né, do contexto que tá todo mundo achando normal, natural, aí você é visto como o diferente, né? Então, Porque é o que ele fala, né? Que o João é um Batista grande desafio. dizia para o Herodes o quê? Que ele tinha um problema e que ele que tinha que resolver. E ele não estava resolvendo, e nem queria resolver, né? Ele nem queria e estava interessado em. E Aí aí, ele só tinha duas opções, né? Ou resolvia ou calava a boca do João Batista, né?
E ele optou O por que foi calar a mais boca, fácil né? para ele, né? Não só a boca, como cortou a cabeça, né? Cala a boca. Ele fala, né, que tinha, ali era uma ferida sangrando, um espinho na carne, né? Como Paulo de Tarso dizia, né? Um- uma vareta enfiada, né? Uma coisa te cutucando o tempo todo, né? E o Herodes, né? E qual que era mas qual que era? Eu achei interessante ele olhar por esse lado, né? Que espinho era esse? Era a mulher? Era o João Batista? Não, era o irmão. O espinho que ele tinha ali cravado na unha era o Filipe, seu irmão, que é o tema que a gente vai estudar hoje, né? É o trechinho A que nós dor vamos dele separar. tinha esse nome, né? Filipe, o irmão. A dor que ele sentia não era só não era causada pelo João Batista, né? O que simbolizava a acusação dele, É, né? A dor maior era o irmão da traição, né? apesar dele ter prendido João, né? O problema dele não era João. O problema dele, né? Foi para tirar o quê? Para tirar, ele amarrou, encarcerou, né? Para que o João Batista parasse saísse da sua visão. Mas o problema ficou E, ali, né? e todos aqueles que a gente prejudica, né? Ficarão também na gente, né? Como fantasma, né? Atormentando, né? Meu mundo interno vai, cada vez que eu ouvir um nome, encontrar com a pessoa, ou me colocar numa situação parecida, a consciência está ali, acusando. E aí que o Luiz fala, né? Então, Quem que é o seu irmão intimamente, qual que Felipe? vai ser? Quem que é o seu irmão, o seu parente, ou seu primo, ou seu amigo? Quem representa esse seu irmão Felipe na sua vida, né? E acho que todo mundo tem um, ou mais de um, né, Lívia? Porque tem, né? A gente Com tem certeza. dentro do nível que a gente está, né? Aí ele fala, aquele que de alguma forma eu prejudiquei, né? E o nome dele passa a representar esse fantasma, né? Uma expressão fantasmagórica na minha consciência, né? Toda vez que eu escuto o nome dele, que eu lembro dele, eu me sinto incomodado, né? Me sinto. Aí ele fala, pode ser meu genro, meu cunhado, minha sogra, um colega de trabalho, qualquer pessoa, né? Que você, em algum Me momento, lembra coisas que eu fiz, né, e não deveria ter feito. Então fica ali como eu gostei da expressão quando ele fala abalo sísmico, né? Porque realmente é uma coisa assim que te deixa desconfortável mesmo, né? Uma postura de muita angústia, né? Às vezes até dependendo da falta. E aí eu fiquei me porque perguntando mesmo, né, quem são os Filipes na vida da gente? porque ele fala assim, que provavelmente o Herodes e a Herodias, em volta deles, dentro, onde eles tinham, vamos dizer assim, condição de dominar e de mandar, eles proibiram, ó, o nome do Felipe aqui não se fala, ninguém toca nesse assunto. Aí estava tudo bem, mas tinha o João Batista do lado de fora que ficava, né? Hoje aí ele fala, né? A vontade dele era cancelar o João Batista, né? Como se hoje em dia, por exemplo, hoje tem as redes na internet. Quantas pessoas, né? Hoje em dia, essa questão toda de de redes sociais, né? Instagram, Facebook, qualquer coisinha que fala de uma pessoa que eles já viram. Então, os João Batistas que estão aí, tudo clamando, né? As vozes que clamam no deserto e clamam de todos os lados. Então, às vezes, uma coisa mínima que você faz, você já vai ser condenado por aquilo, né? E E aí aí, ele fala que isso está presente desde a época lá de Caim e Abel, né, na narração bíblica, né? É o arquétipo do drama psíquico que todos nós vivemos, né? e É e Gênesis se 4, repete, né? né? 6. Algo que vai se repetindo de século a século, né? Desde que alguém, quer dizer, Caim e Abel, nossa senhora, né? Nós ainda estamos nesse tempo ainda. Meu Deus. Então, no 4, 6, ele faz a seguinte pergunta, né? Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semelhante? Não, semblante, né? Aí ele ainda. Não, Semblante. é o semblante, semblante, desculpa.
Então, nessa pergunta, aí, né, aí ele lembra, né, por que que a gente... Foi a primeira pergunta que ele fez a Caim. E se ele tivesse ouvido, as outras que vem na sucessão do versículo ali, né, não precisariam existir. Mas, na realidade, quando ele perguntou, né, por que você está irado? Por que você está com raiva? É a pergunta que a gente deve fazer para a gente mesmo, né? Sempre. Porque, às vezes, com uma pequena vigilância que a gente tiver em termos de uma emoção negativa, a gente evita várias situações de erro, né? Mas a pergunta foi feita ali, né? Por que que você cegou? Mas ele não, ele faz como nós fazemos ainda, né? A gente nega o que a gente está sentindo, né? Então é importante que a gente aprenda assim a examinar as nossas próprias emoções. Elas são, elas não são erradas, elas acontecem mesmo. Todo mundo vai ter raiva, todo mundo em qualquer momento vai se sentir, né, magoado. Mas o que a gente não pode deixar que aconteça é que essas emoções, né, cresçam na gente. E foi É justamente o igual que os estudos aconteceu para com trás que a ele gente ali. fez, né? Aquela questão de 1 hora, né? Hoje eu estava pensando, você esses dias até eu tava, me aborreci com qualquer coisa, uma coisa qualquer, né? E aí você fica pensando, não deixa descer, né? Fica no cérebro para poder ir embora, né? Não é que a gente aprendeu lá da Joana? A Joana, né, a gente faz isso, né? Aí, conclusão. Mas se você pensar, por onde que ela desce? Por onde que ela vai para o coração? Pela boca ou pelo ouvido, né? Pela comunicação em si. Então, se você tiver uma coisa na sua mente que não está legal, que você identifica, que é uma mágoa, que é uma coisa, uma revolta, o que você tem que fazer? Primeira coisa, não falar nela. Porque a hora que você fala com alguém, a pessoa vai talvez até concordar com você, aí você vai ouvir alguma coisa, Alimentar a sua vai reação alimentar a negativa. sua reação, você vai alimentar através da fala, aquele sentimento vai aumentar, é onde ele vai para o coração. E aí é que nem ela fala, né? Desceu para o coração, passou de 1 hora, desceu para o coração, como é que você tira? Por onde que você tira? Parece que não tem saída, né? A coisa fica engasgada, que não dá para voltar. Não é algo que você bota para fora facilmente. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? E aí ele fala assim, quer dizer, Deus pergunta para ele, por que você está irado? E aí ele fala que ele responderia assim, porque você escolheu, né? Você escolheu, você recebeu a oferenda dele, né? A oferta dele, mas não recebeu a mim. E aí Deus perguntaria para ele, mas tá bom, por que eu não escolhi você? Por que eu não escolhi? O que é que você fez diferente, né? De Caim, de Abel? Por que eu aceitei de Abel e não aceitei a sua? Então tudo isso é uma questão de você refletir. Por que as coisas estão acontecendo com você? Diferente do que está acontecendo com o outro. O que você está te fazendo diferente? Né? Então a gente essa não tem, mas não foi isso que Caim fez. Né? Por isso que vai adiante. Ele não quis fazer esse autoexame, né? Se fez de surdo, continuou irado, né? A ponto de matar seu irmão Abel. Que é o que vai falar no 8, né? É o versículo O 8. 8 disse, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Aí no 9 ele continua, né? Então, quer dizer, se ele tivesse, ele não refreou dentro dele, né, esse impulso de raiva. E aí a coisa cresceu a ponto dele chegar o irmão, né? Aí vem a segunda pergunta, né, que na realidade Deus fez, que está no 9, né? Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, acaso sou eu guardador de meu irmão? Isso é muito interessante, né? Porque a pergunta que foi feita, né?
que o João Batista fazia todos os dias Herodes, né? Ele vai comparando, Cadê né? seu irmão, né? Essa Cadê seu situação, né? irmão? Cadê seu Perfeito. irmão? E aí, né, se Caim tivesse refletido na primeira pergunta, a segunda não existiria. E quando ele fala assim, sou eu o guardador de meu irmão, é uma pergunta altamente mal educada, né? E ríspida. Mas será a pergunta que será feita a nós, né? O que será da minha esposa, dos meus pais, dos meus filhos, dos irmãos que te confiei? Então, na realidade, nós somos guardadores uns dos Uns outros, dos né? outros, né? Precisamos ter que cuidar, né? É a lei de solidariedade que deve imperar entre nós, né? Eu achei isso bonito porque, na realidade, quando eu fiquei pensando, né? A gente não sente que tem esse compromisso com o outro, né? Quanto que é importante a gente tentar vencer as dificuldades de afinidade, da afinidade que a gente às vezes não tem com determinada pessoa, e o quanto que é só através do outro mesmo que o processo evolutivo vai ocorrer. Porque é nas reações que eu vou tendo na convivência é que eu vou mostrando as minhas conquistas espirituais. Se eu fico irada, cheio de mágoa, cheio de queixa, eu estou demonstrando o quê? Que eu não estou na infância espiritual mesmo, porque isso é coisa de criança birrenta. Porque o espírito maduro, o que ele já é capaz de ver? Ele já é capaz de ver que o outro é um irmão, que somos filhos do mesmo pai, né? E cada um de nós tem o seu estágio evolutivo, né? As conquistas que precisam ser feitas, cada um no seu tempo. Mas falar assim, eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém, isso não existe para ninguém. Nenhum espírito, né, na Terra, aqui, na humanidade, né, tem que ser diferente disso. A própria pergunta, né, que a gente vê lá, que está lá no Levítico também, né, quando Deus fala, eu achei isso muito interessante, quando eu ouvi outro dia numa palestra, amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como ti mesmo. Já está lá, desde a tua H, né? Isso daí está claro em todas as religiões. Mas Jesus volta mostrando para a gente, né? Amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, assim como eu vos amei, né? Então, já convidando a gente a ter um entendimento maior dessa lei de solidariedade que deve existir. Quer dizer, sua função é amar o outro Não, e não dentro fazer a outra que daquele você quer exemplo, que faça né, para você, né? Porque aí não é só questão de matar, né? Ele falou, podia ser roubou, traiu, enganou, abandonou, né? Vai substituindo, né? Por outras ofensas possíveis, não é só questão de matar, né? Só no caso o Caim foi as últimas consequências, né? Não refreou aquele impulso inicial, né? Não fez esse processo de autoanálise, né? Que Deus propôs, né? Para ele, né? Por que que você sentiu raiva? Era só identificar o porquê da raiva, raciocinar, racionalizar aquilo, e aí ele não teria chegado aonde ele chegou. Mas o que ao contrário disso, ele alimentou a raiva, alimentou a antipatia pelo irmão, se colocou na posição de vítima, né? E prosseguiu na movimentação do quê? Do sentimento de raiva, que transformou-se, que a raiva em si, ela não é um sentimento ruim, é um sentimento normal. O problema é ela virar algo crônico. Você tem uma raiva de alguém rapidinho, né? Uma raiva por alguma coisa que te desagradou, ou por uma inveja mesmo, por que não? Mas só que você identificando, é, você tem que ter um controle dessa situação, né? quando aquilo se torna uma ideia fixa, né, que você não é capaz de sair daquele momento, você fica agarrada àquele momento, àquela emoção, aí ela passa a ser patológica, né? Porque aí, na realidade, traz um sofrimento muito maior para quem está sentindo. É o que a continuação do versículo ali fala, né? No 10, ele fala assim, olha, e Deus disse, que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. E no 11, né? Eis agora, pois, não, desculpa, és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. É uma coisa que aparentemente é confusa, né? Mas o que é Sim. essa voz, né? Clamando, né?
da terra por mim. Então, não é o grito da vítima, né? É o grito do homicida, porque o sangue da vítima está nas mãos dele ali, do homicida. Ele não tem Onde que como está o sangue? Né? tirar, né? Quando Deus vê o Nas mãos. sangue, ele não vê o sangue na vítima, mas vê o sangue nas mãos. Então, ele está acudindo quem? Ele não está acudindo. Eu lembrei daquele anjo que Jesus manda acudir Judas, né? É a mesma coisa, né? Jesus viu o quê? O sangue nas mãos de Judas e mandou o anjo acudir Judas. Então, esse sangue que clama, né? Da vítima. E eu me lembrei também acho que é Agar, que é lá em Abraão, né? Que o Ismael, que ela é expulsa, né? Porque a esposa de Abraão, a Sara, fica grávida, aí fica com ciúmes da Agar, e ela é expulsa com o filho. Deus escuta o clamor do Ismael. Do Ismael. A misericórdia está justamente aí. Então, quer dizer, a gente tem que ver, né, que Deus, como é que Deus está atento, né, sempre vigilante, para acudir aquele que precisa ser A acudido. vítima grita, Grita, mas a vítima ela... grita, mas o algoz grita, né, também. E Deus atende primeiro o que é mais sofrido. E quem é mais sofrido? É aquele que fez o mal, é o mais doído. Porque mais aquela de voz vai ficar misericórdia e na compaixão, consciência, né? né? E E a realmente gente faz justamente o contrário, né? No nosso julgamento humano, é a verdade. gente, né, faz tudo diferente da proposta, né, da revelação divina. Né? Ele fala, na hora Que nenhuma na ninguém fala assim, realidade é o eu que vou lá está acudir mais o Abel, né? precisando. Hora nenhuma Deus fala assim, não, vou lá ver o que aconteceu com o Abel, né? O Abel tá bem, né? O Abel, que pior tá o Caim, né? Que matou. Nossa Senhora. Difícil. Eu fechei aqui, mas ainda tem 11, né? Ele leu também. Minha Bíblia é diferente Não, você da que leu ele aonde? usou, Tem, né? ó, A és maldito tradução. tu desde a terra que abriu a sua boca Ah, para né? sua mão. Eu leio Ele sim, você as leu, malditas. né? Quer dizer, um versículo explica o outro, né? Que o sangue está na mão do criminoso, por isso que Deus escuta esse clamor. Quer dizer, quando alguém sofre por nossa causa mesmo que não seja, né, alguma coisa física, que seja uma coisa psicológica, né? Aquele coração que está sofrido, que está sangrando, esse sangue também vai ficar nas nossas mãos. Ele E dá o Filipe era justamente, né, o Abel do Herodes. E o Herodes, a questão das mãos de Herodes, ele ainda tinha duas situações complexas, né? Complexas, que era o sofrimento do irmão e a morte de João Batista. Ainda gravou, né, Quer por dizer, duas ele tinha um problema que era o Felipe, situações. né? Quando ele matou o coisa, ele ficou com o Felipe e com o coisa, senão que vai só piorando, né? E É, aí, e é interessante ele falar, né, que as nossas últimas existências foram uma sucessão de erros e crimes, de homicídios, né? Então a gente tem que estar com muito cuidado, né, para assistir esses programas que a gente assiste, né, que tem como foco criminoso, sofrimento, né? Porque a gente fica lá só mandando vibrações, né, para a vítima, né? E esquece que o criminoso também, né? e a gente tem que ter cuidado, Rita, com essa questão de julgamento que a gente faz. Se o outro não age como a gente gostaria, a gente julga, Julga. falta indulgência. Então, a gente tem que entender assim, quem somos nós para julgar? A gente não sabe ainda o que ainda está lá dentro, que a gente ainda não consegue nem ter consciência disso para conseguir, né, começar em termos de resgate, de arrependimento. E talvez porque essa situação esteja tão dolorida lá dentro, te incomoda no outro. Então, estabelecer julgamento é realmente uma coisa que a gente tem que ter cuidado de evitar. E aí ele vai, né, no livro Vozes do Grande Além, né, 36, Consciência Culpada, né? Essa leitura é muito bonita, né? Trouxeram ao recinto o espírito que se deu a conhecer por F. Cunha, cuja mente, eclipsada pelo remorso, se mostrava inteiramente encarcerada nas teias do crime por ele cometido.
Então não adianta, você vai ficar, o remorso te prende a situação, né? Que qualquer delito que você pratique, né? O comunicante, por intermédio do médico que lhe retratava a angústia na fisionomia com gesta, falou-nos comovedoramente do seu drama íntimo. Explicaram os mentores do nosso tempo que assim procediam para examinar as dolorosas condições da alma como que cristalizada nos meandros da culpa, cerrada sobre si mesmo, a reviver indefinidamente a lembrança do delito. Quer dizer, do delito praticável, em lastimável e constante recapitulação. Então, quer dizer, quando você erra, aquilo fica ali, né? Remoendo, você fica Reverberando, né? aprisionado mesmo, né? Dentro daquilo. Aí ele fala, ó, trovejante voz determina que eu fale. Estranho poder rearticular a garganta. Falar, entretanto, para quê? Para quem? Quantas vezes já reconstituí minha história para acabar no mesmo tormento infernal? Onde estou? Que vozes imperativas são essas que ordenam a exteriorização das minhas palavras? Isso é muito interessante também, né? Quando ele fala desse Tem uma poder, voz né, que faz, que obriga ele a falar. É a faz ele consciência. falar, né? É a consciência, né? Falar para quem? Para os doentes que povoam as minhas trevas e gargalham diante de minha dor? Para a ventania que me açoita e me trouxe até aqui, onde experimento a sensação do mendigo vagueante a refugiar-se na carne morta de um animal? Falar para quê? Sinto-me extremamente cansado. Não tenho ideia de rumo. Perdi a noção do caminho. Sequei a fronte de minhas lágrimas. Estou cego. Tateio na escuridão. Esgotei todas as blasfêmias que podiam assomar os meus lábios. Clamo debalde por socorro. Bati a porta da oração inutilmente. Sou o judeu errante da lenda, mais infeliz que ele mesmo, porque não apenas caminho, sofro terrivelmente. Perdi a minha visão externa, mas guardo a minha visão do mundo íntimo para recomeçar sempre e interminavelmente o meu crime. Confessar-me para que ouvidos? Para que juízos? Falar simplesmente para a minha consciência culpada? Entretanto, essa voz é dominadora e determina que eu conte minha história de novo. Não precisarei, porém, gastar muita energia. Basta lembrar o recomeço. Veio à sala de nossa casa, tudo iluminado dentro da noite. Desejava desfazer-me de minha irmã solteira. Herdáramos ambos grande fortuna. Devia ela associar-me ao destino. Desejava, contudo, senhorar a sós o patrimônio financeiro que nos favorecia o mundo familiar. Angelina era meu obstáculo. Arquitetava planos de modo a eliminar minha presença, até que uma noite minha irmã veio confessar-me um amor infeliz. Amava e não era amada. Pretendia comungar a sorte de um homem que lhe retribuía a afetividade com profunda aversão. Estava doente, abatida. Maquilando meu crime, roguei-lhe renunciasse àquela afeição mal nascida. Ofereci-lhe ponderações. Preparei deliberadamente o fraticídio. Conduzia para a nossa pequena sala de leitura e de música. Pedi-lhe, em nome de nossa grande amizade, escrevesse uma carta de despedida a um ingrato que não lhe acolhera ternura. Como valorizar um homem que lhe menosprezava o coração? Convencia. Angelina, em pranto, grafou missiva de adeus. Leu-a comovidamente para mim. Aproveitei-lhe os termos. Em seguida, roguei-lhe tocasse ao piano velha música triste de nosso ambiente doméstico. Desejava preparar meu delito. Angelina tangeu suavemente o teclado. Era uma valsa de despedida, predileta de meu pai, que nos deixara a caminho do sepulcro, seguindo os passos de nossa mãe. Logo após, aconselhei-lhe o recolhimento. Senti a dor e se repetiu. Prometi-lhe uma fricção de óleo balsâmico no tórax, tão logo se visse recolhida ao leito. Angelina obedeceu sem tergiversar. Na penumbra, preparei meu revólver. Envolvi minhas mãos em 2 lenços para evitar qualquer vestígio
que me denunciasse a autoridade policial. Na sombra do quarto, procurei no peito o local dolorido e desfechei-lhe um tiro certeiro no coração. Ela morreu como uma ovelha embele no matadouro. O sangue borbotou em torrentes. Com cautela, prendi-lhe a arma à mão flácida. Preparei o ambiente e, depois de algum tempo, clamei por socorro. A tese do suicídio que eu apresentara foi amplamente aprovada. Depois dos funerais, a visão do ouro superou o remorso. Eu era, enfim, o dono de enorme fortuna. Podia dispor dela à vontade, e assim fiz. Governei largos haveres, sufoquei a consciência, gozei a vida como melhor me pareceu, desprendi largas somas, viajei e dominei, fiz os que os meus caprichos reclamavam, até que um dia, num desastre, não sei que gênios perversos, me situaram um carro à frente de um abismo, no qual me despenhei. Meu corpo também foi aniquilado entre ferros torcidos, mas desde então sou como uma esfera sombria, uma grande bola de chumbo, aeriforme, porque tudo é treva por fora, mas tudo é claridade por dentro, obrigando-me a recomeçar o processo de minha falta. É engraçado, né? Quer dizer, a sombra por fora, né? Mas por dentro ele tinha a clareza do delito, né? Porque aquilo fica remoendo, né? Tenho sede e tenho fome, contudo, tão somente encontro cornópes rubras a despejarem moedas e cédulas ensanguentadas sobre minha cabeça. Pergunto às trevas a que me recolho, onde está o poder do tempo para fazer que minhas horas recuem, a fim de que meus braços se imobilizem antes da fatal deliberação. Pergunto onde vive a morte, para que ela, com seu ancinho infernal, me decepe a consciência. Ninguém me responde. Ouço gargalhadas, ouço gênios infernais que talvez estejam associados ao meu crime, mas que eu não possa divisar em sua feição exterior, porque se tudo ouço, nada vejo. Estou mergulhado nas trevas. Minha alma se sente jungidas ao remorso, assim como a lenha está presa ao fogo que a consome. Onde está o repouso prometido aos penitentes? Já gritei minha desdita aos quatro cantos da terra. Suplico um amparo que nunca chega. Trago comigo o inferno no coração. Para quem estou falando nas sombras, será um dia no campo exterior em que a minha voz se faz ouvida. Quem me escuta? Que vento me trouxe até aqui? O remorso persegue-me inalterável. Quem me ouve? Os demônios e as fúrias da tempestade. Infelizmente, sou eu mesmo a testemunha de minha própria confissão. Revejo o crime praticado, dinheiro, o dinheiro, a fortuna dos meus pais. Sangue, sangue nas minhas mãos. Olha o sangue nas mãos aí, gente, ó. Sangue no meu coração. Para quem repetirei essa história? Para quem? Eis que o vento me retira de novo. Aonde irei? Para quem repetirei minha terrível história? Sou um fantasma no cárcere do remorso tardio. Que poder é esse a impelir-me para diante? Ó crime! O crime não compensa, o dinheiro não compensa. A culpa é meu grilhão. Linda, né? A leitura, né? Muito interessante nessa leitura, né, Rita? Quando ele fala, né? A trovejante voz determina que eu fale. Essas vozes imperativas, né? Porque é a consciência mesmo, né? E ele chama a atenção da gente, no caso dele, que ele mata a irmã por ambição, né? Que se era uma grande fortuna, os dois podiam viver com aquela fortuna. Mas ele quis então, tudo, né? é, entre eu e aquilo que eu quero, vai existir sempre o outro, né? Então, o outro, na verdade, É se a o gente age obstáculo. egoisticamente, ele vai ser um obstáculo na vida de todos nós. E a gente, em vez É de uma, renunciar, é uma, né? Em vez de renunciar, o que a gente faz? Disputa. E aí, na disputa, a gente acaba criando a traição, a morte, né? De alguma forma, né? Na tentativa de tirar esse obstáculo, né? Porque ele não aceitou só ser rico, ele queria ter tudo. Né? E aí E na fala, realidade, quando ele fala, né, tirar o outro, quando o outro obstáculo, não é só fisicamente, porque às vezes você fala assim, mas eu não mato ninguém. Mas você tira o outro psicologicamente, né? Quando você exclui, né? pelo Você que a história ignora fala, a vontade dele. enquanto ele está encarnado, ele aproveitou tudo sem não muito remorso. O remorso veio na desencarnação, na hora que ele acorda.
né, no plano espiritual. Porque a princípio fala, né, que ele aproveitou, que ele viajou, que ele passeou, que ele Usufruiu, né? usufruiu. Aproveitou, viajou. Não fala que ele, naquele momento, ele ficou com muito remorso, não. A consciência foi despertar mesmo depois, né? E aí, como é que esse sangue bíblico, né? Mas é a certeza que a gente tem que ter, assim, que embora na Terra, por exemplo, ele passou como uma pessoa, né, feliz, usufruindo de bens materiais, a justiça não descobriu o que ele fez, mas a lei de Deus está escrita onde? Na nossa consciência. Então, a morte é o momento do enfrentamento, da gente ter a noção exata daquilo que a gente é e daquilo que a gente faz, né? Do que fez durante a vida, como a gente usou os patrimônios que Deus nos concedeu. E aí o Luiz E faz aí um ele dá um paralelo, exemplo muito interessante também. pode falar, Não pode ir, está falhando aqui. deu uma falhada. Não, eu achei interessante ele fazer um paralelo com a lágrima, né? Porque a lágrima do outro que eu fiz chorar, né? Também é um grito. Não é só o sangue. Não é só o que você, não é só o sangue, né? Que vai ficar nas suas mãos, né? Como se fosse uma nota nas suas mãos, a lágrima daquele que você fez chorar. Hoje, né? Todo dia antes de dormir, olha para a sua mão e verifica quem hoje eu fiz chorar, né? Que lágrimas estão nas minhas mãos, né? E se vai dar para dormir em paz ou não, né? Colocando aqui a lágrima, né, como o sangue do espírito, né? A Vai lágrima, doer, não vai ter jeito não, tá? a lágrima é o sangue, seria o sangue da alma, né? Nossa Senhora. Aí ele vai para o livro Entre a Terra e o Céu, né? Ele vai falar do capítulo 5 e o capítulo 4, né? Que explicando rapidamente, para a gente, que a gente já está meio sem tempo, né? É um drama familiar, né? A Zulmira, que é a segunda esposa do Amaro, e, e é que nem ele fala, né? Esse livro é muitos personagens, e cada personagem vai contando a história das outras encarnações dele, né? E aí é uma das coisas que me impressionou muito nesse livro quando eu li, quando eles mostram o que a Odila, que é a primeira esposa do Amaro, que é a obsessora da segunda esposa, que é a Zulmira. Porque em algum momento a Zulmira estava na praia, que ela tem dois filhos, né? O Amaro tem dois filhos, uma mocinha de uns 15 anos, e esse menino que tinha 10. E essa menina, lá com os 15 anos, como a situação na família está complicada, porque a Zulmira, que é a segunda esposa, está muito obsediada, está quase louca, está enlouquecendo, ela faz uma prece muito sentida e essa prece chega ao Clarencio. Ela passa direto, porque ela, na realidade, ela dirige a prece para a mãe, mas a mãe, como é a obsessora da casa, né, da família, e não tem condição de atender essa parte, por ser muito sincera, passa por cima e vai direto para o Clarence. E aí eles vão ser atendidos. Aí quando a cena que eles mostram é a Zulmira, que é a primeira esposa desencarnada, ela está assim, segurando o cérebro da Zulmira de forma assim, quase que de cérebro a cérebro, e a outra está enlouquecendo, ela sente fortes dores de cabeça. Mas por quê? O problema dela é que esse menino de 10 anos, num dia eles vão na praia e esse menino se afoga e ela fica assim, não é que ela é culpada em si, mas ela vê que o menino vai se afogar e não faz nada. Então é como se ela fica com aquela consciência culpada e mais a Odila, né? Ela tinha muito ciúme do pai com esse filho, né? É, Então ela achava que o pai dava mais atenção a ele do que a ela. Então, assim, já nasceu dessa fagulhazinha do ciúmezinho que ela sentia, né? Então, quando o menino está lá se afogando, ela deseja, em termos de pensamento, ela deseja a morte do ela menino, fica né? pensando, será E que aí ela se ele afogasse ia ser bom, porque o marido ia ter mais tempo para mim, aquela coisa toda. E aí aumenta o ódio da Odila, que provavelmente já tinha até ciúme dela por ser esposa do marido, mas ainda vai, né? Então é como se a Odila fosse, né? A Zulmira fosse o Caim para a Odila, né?
E aí ele fala que, na realidade, o menino ia desencarnar, porque ele já tinha um processo reencarnatório de ter sido suicida em outro tempo, que ele se envenenou, então ele tinha que morrer naquele momento. Então, ele não era, ela não é culpada em si, mas ela é culpada pelo pensamento, dentro de um certo... porque assim, que ele pergunta, né, mas a frente da lei Zunira é culpada? Né, que o André Luiz pergunta. Aí ele fala, ela é culpada, ela não é, ela é culpada à medida do que ela pensou que seria bom se ele morresse, né? Aqui, a fala dele é assim: ó, quem de nós não é responsável pelas ideias que arroja de si mesmo? Nossas intenções são atenuantes ou agravantes das faltas que cometemos. Nossos desejos são forças mentais coagulantes, materializando as ações que, no fundo, constituem o verdadeiro campo em que nossa vida se movimenta. A forma de nosso pensamento dá feição ao nosso destino. Eu achei interessante quando ele fala assim, nossas intenções, porque Deus, o que ele vê sempre? As intenções, né? Isso aí o Livro dos Espíritos é claro para a gente que ele analisa sempre as intenções, em qualquer situação, mas essa intenção ela pode ser atenuante ou agravante. E no caso dela foi agravante. Por quê? Porque o menino tinha que morrer, era um processo de resgate dele ali. Mas na medida que ela pensou, né, então a consciência aí começou a doer mais, né? Ela fez para ela um ambiente psíquico, né, pestilencial, né? Então isso é muito sério, a gente tem que ter muito cuidado, porque vai que você deseja e acontece, e aí? Eu Como que lembrei a do gente fica, livro né? do livro Obras Póstumas, que tem a fotografia e tem a grafia do pensamento. Ele fala assim, ó, sendo os fluidos o veículo do pensamento, este atua sobre aqueles como o som atua sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Aí ele vai falar assim, ó, se um homem, por exemplo, tiver a ideia de matar alguém, embora seu corpo material se conserve impassível, o seu corpo fluídico é acionado por essa ideia e a reproduz com todos os matizes. Ele executa fluidicamente o gesto, o ato que o indivíduo premeditou. Seu pensamento cria a imagem da vítima, a cena inteira se desenha como num quadro, tal qual lhe está na mente. É assim que os mais secretos movimentos da alma repercutem no invólucro fluídico. É assim que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível aos olhos corporais. Estes veem as impressões interiores, que se refletem nos traços fisionômicos, a cólera, a alegria, a tristeza, a alma. Porém, vê nos traços da alma os pensamentos que não se exteriorizam. Então, eu me lembrei que o Erlon, uma vez que ele foi fazer uma palestra lá, ele não usou a morte, né? Em vez de ele usar a palavra alguém que vai morrer, ele pensou assim, bom, se eu pensar aqui, são 8 horas da noite e a gente está com fome, quem não jantou, se eu pensar assim, num hambúrguer, bem, né, legal, tudo, você já salivou, você já, o hambúrguer já está desenhado aqui, ele já existe. Na sua mente, ele já está lá. Então, tudo que você pensa é algo, né? Se você falar assim, pode ser diferente, o meu hambúrguer pode ser diferente do seu. Pode ser que o seu tenha mais recheio, menos recheio, mas é um hambúrguer. Eu pensei nele e criei uma tela mental, e essa tela mental foi disseminada ali no ambiente. Então, se é uma coisa boa, vai dar uma ambiência legal, mas se for uma coisa ruim, vai fazer com que a vibração caia, né? É onde às vezes você não se sente bem em alguns ambientes. Quem tem um certo nível de elevado de vibração, chega num ambiente desse, às vezes até passa mal. Então tem que tomar muito cuidado, né? Pensamento, como ele diz, né? Pensamento, em vez do livro Pensamento e Vida, ele fala pensamento é vida, né? Senão é... Ele vai agora, né, para o livro Justiça Divina, Fogo Mental. Fogo íntimo, é o que a gente vive, né, gente? Como que a gente... No meu quarto agora, eu preguei de manhã lá numa frasezinha, Senhor, o que queres que eu faça?
porque o tempo todo, né? Lá no asilo também tem empregado, né? E, mesmo com todo o conhecimento, com a gente tentando acertar, as nossas imperfeições ainda são tamanhas, né, que a gente fica difícil como As agir, né? nossas dúvidas, né? A gente tem muita É, dúvida se realmente aquilo que vai. Porque é tão difícil você ter esse equilíbrio de forças, né? Do que dá para fazer, do que é possível fazer, esses questionamentos que a gente vai fazendo intimamente, né? Até que ponto você pode ir, esse equilíbrio de forças é muito difícil a gente administrar. Aí ele fala, né? Quem já queimou no fogo, né? Na mão, o cozinheiro, eu, por exemplo, vivo queimado. Imagine o que é esse fogo íntimo na alma, né? Nas labaredas, né? Que ele vai falar aqui. as, as consciências insensibilizadas no crime só lhe sentem as chamas quando as entranhas do espírito se lhe corroem ao peso. Todavia, basta ligeira falta cometida para que as almas retas lhe sofram as labaredas. Figura-se látego mortífero em agitação permanente, conquanto retido no coração, imobilizando o pensamento no desespero. Agrava-nos a inferioridade, devora-nos o tempo, dilapida-nos a esperança, consome-nos as forças. Olha, gente, como que é sério, né? E como se, depois de atacar alguém, viéssemos a tombar no recesso de nós mesmos, confundidos pelas pancadas que deferimos nos outros. O remorso é esse fogo mental, diluindo a existência em suplício invisível. Então, a questão do remorso, né, é esse fogo mesmo que vai ficar ali, né, um suplício invisível. Foge, assim, de ofender, pois, embora o perdão se erija qual remédio eficaz na misericórdia divina para as doenças que levianamente criamos, é da própria lei que, ao ferirmos alguém, caiamos por nossa vez, inevitavelmente entregues aos resultados de nossos golpes, a fim de que sejamos também feridos. É o que ele fala, né? Quando a consciência está pouco desperta, é matura, espiritualmente infantil, ela precisa cometer um crime muito grande para chegar a sentir, para sofrer esse remorso, né? Vai precisar fazer uma coisa muito grave. Mas quando a gente já tem um conhecimento, né? É aquela coisa que a gente fala, né? O conhecimento nos traz mais responsabilidade. Então, quando você tem um conhecimento do Evangelho mais apurado, uma pequenina coisa que você faz já te dá um incômodo maior, né? Então, É uma coisa que a gente tem que tem um ter cara que precisa claro, né? matar, você não precisa matar. Uma coisa pequena que você fizer, uma resposta errada que você der, você já sabe que aquilo não é legal, porque você já tem esse despertar, né? É o fogo íntimo, né? Você vai sofrer mais. Ninguém fere o outro sem ferir a si mesmo, né? É ilusão nossa a gente achar que a gente vai sair impune aos nossos atos, assim, as nossas fragilidades ainda no mal, né? De um jeito ou de outro, nós vamos responder por isso, né? Acho que temos que acabar, né, Rita? É, 7h20. é. Tem mais alguma coisa? Ele Então, aqui tem ele até um fala, artigo na revista Espírita, é muito interessante, é pequenininho, né? mas ele É. não deu. Deixa eu falar. Eu achei interessante ele falar, né, que o João Batista falava, arrependeu-vos, né? Era um imperativo, era o grito dele, vamos para a gente se arrepender. E mergulhava as pessoas na água, simbolizando o que? A reencarnação. Né? Segundo Honório de Abreu falava, a água do rio era a metáfora do processo reencarnatório, porque nós somos 70% líquido, quando estamos no útero, estamos mergulhados no líquido amniótico, a superfície da Terra é 70% água, então a única saída para nós, desse nosso remorso, né, para a cura, né, dessa culpa que a gente tem, é a reencarnação. Então ele fala, acorda alegremente todo dia, né, no dia do seu aniversário, né, já está próximo aí, e lembra, né, só para velhinha e agradece a Jesus a oportunidade da reencarnação, porque é a reencarnação que vai fazer com que a gente trabalhe, né, essas questões
e, e queimar, né? Esse fogo íntimo do remorso, tirar ele da gente, de dentro da gente. Você vê porque é o próprio exemplo que ele dá, né, do espírito que matou a irmã, ele só vai sentir isso depois. E aí provavelmente vai reencarnar. E o próprio livro Entre a Terra e o Céu é bem um exemplo disso, né? São várias reencarnações. O espírito do Júlio, né, do menino, ele acha que precisa vir várias vezes. Ele, por exemplo, se ele desencarnou com 40 anos, ele tinha previsão de viver 80, ele se envenenou aos 40, ele ficou com déficit de 40 anos, e aí provavelmente ele ia pagar em 4 reencarnações de 10, mais ou menos, né? Que ali viveu 10, que ainda, eu acho que é a misericórdia divina, né? Você ainda pode pagar em prestações, porque ele não dava conta de viver mais 40 de uma vez, numa levada só, né? Tem uma frase que eu anotei aqui, deve ter sido de algum estudo, olha, que as vossas ações estejam sempre em harmonia com a vossa consciência. É um meio certo de centuplicar vossa felicidade nessa vida passageira e de vos preparardes a uma existência ainda 1000 vezes mais suaves, né? Então, que a gente ande sempre em harmonia, né? Porque no final dessa leitura da Revista Espírita, né, de abril de 69, amigo, pensa sempre em Deus, o único que não se engana. Lembra-te de que é apenas um caminho que conduz a ele, a fé e amor aos semelhantes. Então, é a gente sempre andar, né, de acordo com a nossa consciência mesmo, para que realmente a coisa flua com mais tranquilidade. Ainda que a gente não saiba, né, vão tentando acertar, né, gente? Acordar com essa certeza, né, me Vai ajude a não errando, prejudicar o é uma outro, graça, né? né? É a nossa graça. Acerta, erra, acerta, erra. Por isso que a Felizmente, gente, tanto à noite quanto de dia, é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Não nos deixe, né, prejudicar o outro, né? Que a gente erre o menos possível. não deixar cair em tentação, né? Verdade. Vou encerrar, então, uma oração pequenininha que eu achei aqui no livro Parnaso de Além Túmulo. Na realidade, eu nem sei de quem que é o ator, porque eu acho que estava mais na frente. Aqui não está, porque está numa coletânea aqui, no finalzinho, mas vamos lá. Pai de amor e caridade, que sois a terna cremência, e de todas as criaturas carinhosa providência, que os homens todos vos amem, que vos possam compreender, pois tendo ouvidos não ouvem, e vendo não querem ver. Uma semana de muita paz, muita harmonia para todos nós, que a gente possa persistir nessa busca, né? Tão difícil, mas necessário. Paz e luz aí no coração de todos. Muita paz. Até semana que vem, se Deus quiser.